Fala, pessoal. Tudo bem? Então, continuando aqui. Só para mostrar, né? Não é de papelão, que nem aquele vídeo que cai atrás de um desembargador. Então, estão convidados a conhecer aqui, né, a biblioteca do escritório, dia que tiverem vontade ou curiosidade. Acho que só no escritório tem 6 prateleiras iguais a essa. Então, fica o convite aqui. A gente está no percurso de aprendizagem 2, e essa aqui possivelmente é a nossa aula, né, 4. E a gente sempre tenta fazer um resgate, mostrando que a gente sai, então, de uma ideia de relações entre Constituição e processo. Depois a gente vai às relações entre democracia, política e processo. Dizemos que tem muita coisa a ver, e principalmente pelo julgamento de casos, né? A gente começou a ver semana última a ideia das garantias constitucionais do processo, vimos algumas delas, né? Vimos a imparcialidade, a duração razoável do processo, a proibição da prova ilícita, e a gente chega aqui nesse momento para tentar conversar com vocês um pouquinho, para auxiliar aí na leitura dos textos e demais questões relacionadas à nossa disciplina no Moodle, há direitos que constitucionalmente estão assegurados e são diuturnamente descumpridos. Isso é fato, né? Aquilo que a Constituição promete e aquilo que se entrega, ainda há um gap, né? Um hiato muito grande. Então, a gente fala na inefetividade de determinados direitos exatamente em relação, muitas vezes, ao que se promete e ao que se cumpre. Sabendo que pela tripartição tradicional de poderes, não é aquela que está, assim, empedrada na Constituição Federal, o Executivo executa, Legislativo legisla e Judiciário decide. Não é mais assim. Há sempre um controle em algumas parcelas dos próprios poderes de poder ter o olhar sobre o outro e, inclusive, realizar, por conta disso, atividades que seriam originariamente do outro, né? Nós temos o regimento interno do Tribunal de Justiça. O regimento interno do nosso Tribunal de Justiça é uma lei, é um ato normativo. É um ato normativo. Então, veja bem, o judiciário expedindo um ato normativo. Então, não são tão estanques mais as funções de cada um dos poderes. O Congresso, em alguns casos, faz impeachment. Prerrogativa do Senado Federal, realização do impeachment. Então, vejam que julga, função que seria do judiciário. Então, veja que a gente tem poderes que fazem questões que outros poderes, em tese, originalmente deveriam fazer. O executivo, medida provisória, expede ato normativo. E assim vai. Assim vai. Então, vamos lá. Mas, assim, numa tripartição rígida, pensando, assim, que o executivo deveria realizar políticas públicas, por exemplo, em relação à educação, em relação à saúde, em relação a lazer, certo? Pensando assim, quando o executivo não cumpre aquilo que o texto constitucional garante e os demais atos legislativos infraconstitucionais, né, densificam, quando o executivo está em falta e quando o legislativo também está em falta em fazer essas leis para dar guarida aos textos e às promessas constitucionais, vai acabar, né, por uma questão até mesmo de exclusão. Olha, eu tentei no executivo, tentei no legislativo, não consegui nada, eu vou no judiciário.
porque em tese eu já tenho garantido, né, por um ato normativo aquele determinado direito. Então aí a gente pensa nos direitos constitucionais, tá? Principalmente né, aqueles que estão positivados entre o artigo 5º e o artigo 7º, mas aí espraiados também por demais artigos da Constituição. Vem aí, se eu for preso ilegalmente, o que eu faço? Qual é o remédio necessário para que eu possa discutir? Assim, lembram da aula passada? Duração razoável do processo, mas assim, num ritmo acelerado, a minha prisão, que é ilegal. Vocês vão ver lá daqui a 2 aulas que é o habeas corpus. É uma medida rápida, célere, tem que ter prioridade aonde ele for impetrado. Se eu tenho, né, o déficit, vou chamar déficit agora, porque os demais poderes não cumpriram aquilo que eventualmente já está posto no ordenamento, se eu tenho déficit de políticas públicas em educação, o que eu faço com o meu filho mais novo que está em casa, sem escola? Qual é a medida? O que eu devo fazer? Eu, como pai, como mãe, como tutor, né, como aquele que é responsável por aquela criança. Se eu tenho um familiar adoecido e não tenho condições de pagar um hospital particular ou um plano de saúde, como que eu faço para o Estado garantir o acesso à saúde desse cidadão? Então, todas essas questões estão intimamente ligadas à nossa matéria. Todas essas questões, elas são relacionadas a direito constitucional e ao processo constitucional. Então, veja, eu preciso de ferramentas para poder concretizar as promessas que a Constituição e a legislação infraconstitucional acabam produzindo de expectativas no cidadão, na pessoa humana. E o judiciário tem papel importantíssimo na construção também de diretrizes para que esses direitos sejam concretizados no plano dos fatos, no plano da vida. Vou pegar um caso que está no nosso módulo, o caso da união estável de pessoas do mesmo sexo. Veja bem, o judiciário, pela via do processo constitucional, com o julgamento do Supremo Tribunal Federal, deu uma nova orientação sobre o texto que a Constituição e o Código Civil Brasileiro, em tese, positivavam. Como que eu faço isso, se não a partir da compreensão da importância da nossa matéria? Como é que eu consigo entender isso no contexto de casos entre particulares que eu diuturnamente vejo acontecer, mas que não respondem à minha angústia de como que isso pode ser feito, né, para todos, ao invés de na relação particular. Por que o Supremo pode, num caso, dizer que todos devem estar, né, enquadrados naquela nova interpretação, e eu aqui, né, nos fóruns mais tradicionais, que é onde a gente, né, advoga, promove, judica mais perto de nós, primeiras e segundas instâncias, né, vemos uma jurisdição voltada ao caso, né, às partes que estão envolvidas, e não, né, a todos aqueles que eventualmente vão estar circunscritos a uma decisão em sede de jurisdição constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, esses são casos que vale a pena, né, vocês analisarem com bastante atenção para que possam responder o quiz, para que possam fazer o argumentar e refletir, e que possam fazer depois, com mais tranquilidade, a nossa prova. Esses casos
esses casos que geram bastante debate são os casos que a gente precisa, né, compreender por que se pode chegar pela via do Poder Judiciário a determinadas decisões. Tá bom, pessoal? Obrigado. Até semana que vem. Um abraço.